Bom, nós estamos falando de faturamento, de variação, 200 bilhões, 201, a gente fala na redonda os números um pouquinho. Número de lojas, nós estamos falando da base 90, né, nós estamos falando de 20 anos já praticamente, né, 20, mas é um crescimento forte, número de lojas, em média de lojas. Nós estamos falando aqui, apresentando, vocês estão com a revista aí, eu estou só fazendo uma corrida rápida, então, qualquer tipo de pergunta que vocês possam ter, do níveis de concentração. O Brasil ainda tem um nível de concentração, eu diria, comparativamente a outros países, o Brasil é muito parecido, na verdade, com os Estados Unidos, o nível de concentração. Sim, para os Estados Unidos, no setor de varejo alimentar, mais ou menos, você pega assim, não é como na Europa, por exemplo, você tem países onde você tem uma concentração muito forte em 3, 4, 5 empresas, você tem 80% do mercado, 70% do mercado. Um exemplo é o Chile, né? O Chile tem aí, acho que 70% do mercado concentrado em 2 empresas. Então, o Brasil não, o Brasil vai chegar em 64% dentro do nosso ranking, mais ou menos. Nós temos aí 40, 50 empresas praticamente. Então, esse é o corte das 500 maiores, né? Mas porque é uma referência às empresas que respondem. Nós temos uma empresa pequena, você não vê empresas com 150 mil de faturamento ano, né? Então, assim, que respondem esse questionário. Então, se tirar essas empresas, nós achamos justo. Assim, vai ter um trabalho todo de responder e depois o nome dele não aparece. Ele quer aparecer, não importa ser pequeno, ele quer aparecer. Então, isso, inclusive, vai incentivar mais empresas a estarem respondendo para a gente. Então, essa é uma decisão que acho que foi muito acertada da revista. A gente está divulgando, efetivamente, mesmo empresas pequenas, lá, a gente fala lá do fim do farol fim do mundo, né? Mas que estão respondendo para a gente. Isso para nós é muito importante, porque eu lembro que a revista tinha mais ou menos, ela aumentou em 50% mais ou menos nos últimos anos o número de respondentes, né? É isso, mais ou menos? E ela é importante porque ela vai revelando para nós essas tendências, né? Talvez até como respondente do ranking, comece também até a aparecer alguns dados que nós não tínhamos, talvez antes, quando você pega grandes empresas só, você tem alguns dados que são próprios de grandes empresas. Você pega os dados de um número maior de empresas, você começa a ter uma mudança mais, aponta algumas outras tendências, né? Dentro dos números que nós estudamos dentro da revista. 500 empresas, que é o nosso corte, né? O número de lojas, nós estamos falando de 81 mil lojas, 82 mil lojas, vocês veem como que é. E aqui nós estamos falando de 7.500 lojas envolvidas e com esse faturamento. Então você vê que 75 mil lojas, né? Isso não é exato número, não, mas nós estamos falando de 70 mil lojas faturam 50 bilhões. Então você vê como que esse faturamento é diluído, né? E como que você tem, claro, a presença forte das empresas maiores, né? Dentro desses mercados. Aqui eles respondem por metade, praticamente, na nossa área de vendas, né? Metade, mais ou menos metade. Os números de funcionários, pelo faturamento, vocês veem que já é mais da metade, né, 2/3 praticamente. E o número de checkouts, aí sim ele cai para a realidade do piso de loja, né, que é praticamente um pouquinho mais de 1/3. Então você vê que é essa variação aqui, esse faturamento das empresas que participam do ranking das 500 maiores, 150 bilhões. O nosso lucro medido de novo agora baixou. Por quê? Porque a pessoa pergunta por que baixou? Porque aumentou a concorrência, né? Mas não é só isso, é que as empresas respondentes apresentaram um lucro menor esse ano, né? Está em 0 alguma coisa, mas ele volta para um patamar mais histórico, nós tivemos aí 2008, 2009, 2010, né? Mas ele está dentro dessa variação, né? Perdas, teve essa queda, perdas, as informações sobre perdas aqui
vem caindo, né? Nós tivemos uma alta, um repique de alta, o ano passado já foi menos, ano passado, 2009 foi menos, e 2010 também. Aqui, eu acho que tem um papel importante aí do comitê, que é o Abras formatou um comitê de perdas, né, tem uma coordenação, nós temos todo um trabalho voltado de incentivo à criação, né, desse departamento das empresas. Né. Todas as grandes empresas, as maiores empresas, todas elas, isso já é gerencial, vamos dizer assim, é gerencial, e uma grande empresa acho que está no nível de vice-presidência já. Você tem uma vice-presidência voltada para esse fato, dada a importância que se dá ao tema perdas, né? Ele envolve muita coisa, então perdas também, eu acho que mas isso não significa que nós estamos aqui porque de repente nós não sabemos, nós tivemos já recaídas, né? Mas a gente está procurando consolidar esse número, o comitê tem trabalhado bastante. Investimentos não muda muito, né? Construção de novas lojas, aquisição, né? Aquisição, ano passado nós tivemos aí a parte das aquisições, outro item importante, e outros, né? Bom, considerando a questão da previsão do quem responde, né? E aqui tem um número forte aqui, que é fornecido pelas grandes empresas, né? As grandes empresas têm esses números já, né, colocados. Mas nem todas respondem aqui nesse. Não. O Walmart, Carrefour e... Bom, a base é forte, 387 empresas dizendo não vão gastar tanto. Isso é uma coisa que é mais fácil de você levantar, né? Porque ele já tem na cabeça isso, não. O empresário vai falar, já tem. E nós estamos falando de 66, que corresponde a 66% do setor, então a gente também... Agora, investimento, decisão de investimento, ele também é uma decisão que está planejada, é claro, certamente está planejada, está mais planejada. Ninguém fala assim, bom, então, de amanhã eu vou investir 50 milhões em alguma coisa. Todo mundo faz mais planejamento de investimento. Esse é o número de 2010, quer dizer, 2010 é o verde, né? Então ele vai desse jeito. Então, vai essa leitura. Aí que a gente vê esse número em preto, 2010, e em vermelho é o ano anterior, que é 2009, tá certo, Marcos? Então, são essas variações. O que a gente vê aqui a gente tem dinheiro, né, de formato dinheiro, subiu um pouquinho, por inteiro que pareça. Agora, como é número de ranking, né? Número de ranking, nós não podemos, subir um pouco a formatação de dinheiro. Cartão de crédito de terceiros que nós colocamos são os cartões de crédito abertos, né? O cartão aberto não é o próprio, não é aquele cartão da empresa. O próprio também cresceu, o cartão de crédito de terceiros cresceu de uma forma mais expressiva, aí a gente vai ver a ação de marketing das empresas está muito forte. Nós tivemos uma modificação ano passado do sistema de cartões, aquela de trafegar tudo numa linha só, então eles fizeram muito investimento em marketing, cresceu muito em mídia, a gente vê que cresceu. Cartão de débito também cresceu, vem crescendo, né? Cresceu aqui. Cheque pré-datado caiu, a gente vê que caiu bastante cheque pré-datado. O ticket alimentação subiu. Cheque à vista é outra modalidade, os dois tipos de cheque caíram. Desconto convênio é pouco, mas caiu também. E outros, caderneta, alguma coisa assim, também caiu. Tá? Nessa linha, mão de obra, agora as mulheres se equipararam aos homens no nosso setor, a meia, a 50-50, olha só. Eu acho que aí a gente já começa a perceber assim, essa questão da demanda de mão de obra, né? Mesmo em operações mais, né? A gente vai lá, algumas áreas de operação de supermercado eram basicamente, né, homens, e agora você já começa. Então você tem aqui metade. É um número que vem, né? Ele vem devagarinho, acho que na TV.
Mas está meio a meio. As mulheres estão, aqui na sala são maioria, para você ter uma ideia. Mas não, uma coisa que a gente sempre uma discussão, alocação do faturamento por atividade, né? Quando nós falamos do nosso negócio, o que está virando um negócio no mercado, o que está virando um negócio, o que está, ou como está ocorrendo no supermercado. O atacado não é a operação de atacado distribuidor no formato tradicional de balcão, ou aquela coisa da entrega, né? Mas esse atacado nosso aqui é o cash and care, tá? Tem um peso grande, né? Já que houve aquisições, né? Não foi o desenvolvimento orgânico das empresas, mas e aquisições. Outro item que nós consideramos importante, farmácia, né? Farmácia, nós estamos falando de 1% só de um mercado, mas nós estamos falando do mercado do fármaco, alguma coisa de 20 e poucos bilhões de reais, alguma coisa assim, né? Remédio, fármaco, né? Então, nós estamos falando já de alguma coisa com 10% desse mercado. Então, é um avanço considerável, né? De share, né? Desse mercado. Combustível também é 2%, né? Combustível são os postos, né? Nos supermercados, né? Mas algumas bandeiras têm o seu posto, já tem fora do supermercado também, não como atividade principal, não é. E o e-commerce, né? E-commerce, acho que é essa que nós estamos conversando, inclusive a tendência de crescimento do e-commerce dentro do nosso portfólio de atividade, já que os e-commerce para bens duráveis, né? Não é e-commerce para alimentos. Tem de alimentos também. Você tem de alimentos também, mas ele vai estar muito focado, o e-commerce está muito focado em bens duráveis, né? Você tem... Aqui, isso aqui é do ranking, então dentro dos dados de ranking, a parte percentual de participação é esse. Eu estava comentando ontem que aqui é 0,01. Então, para não dizer que é 0,0, porque senão 0,0 daí, né? 0,0. Mas essa é a participação dos estados, né? Que a gente tem de respostas do ranking. E em termos de importância das regiões, a gente vai vendo que o crescimento de norte, nordeste, centro-oeste, né, ele implica num decréscimo de participação desses estados. Quer dizer, não é que está diminuindo o mercado aqui, mas é que como aumenta a participação aqui, naturalmente a participação no bolo de 100 diminui aqui, né? Então, a participação das regiões. E a gente vê a importância desse crescimento, né? Porque aqui nós estamos falando, dentro do ranking também, como as empresas estão, né? Onde você vê as empresas interessadas em mostrar seus números, né? E aqui tem uma importância grande também porque começa o início da participação do SDB, né? SDB Comper, né? que é uma rede que está no Mato Grosso do Sul, né? Muito forte no Mato Grosso do Sul, muito forte no Mato Grosso, tem atuação em Brasília, né? E Santa Catarina, né? Então, essa aqui tem uma influência muito grande, mas a importância de crescimento das empresas dessa região do nosso ranking, né? E aqui é aquilo que você já recebeu, né? As empresas que fazem parte são as 20 maiores, né? Entre as 600 e tantas, quase 700 empresas que responderam. E quando eu falei SDB, né? A sede é São Paulo, mas a atuação dele praticamente, como é tudo pela unidade, a atuação deles é muito forte, exatamente no Centro-Oeste.